Bom dia pessoal. Nós vamos ler aqui no livro de Lucas. Lucas 22, 3. A diferença de cada um, de cada pessoa, das escolhas. As escolhas que ela fazem. Então, o que vem acontecer, ou ela é de Deus, ou ela é do diabo. Então, dependendo da escolha que a pessoa fizer, então ela destina a sua vida física, mental, financeira, familiar, a vida na saúde, ela determina segundo a escolha dela. Então são aqui, Judas e Pedro. 22, 3. Lucas. Ora, Satanás entrou em Judas. Por quê? Porque ele abriu o coração para a ganância, querer prosperar, querer dinheiro. Então esse é um dos maiores, uma das maiores destruições na vida do ser humano. Quando ele quer prosperar, ele quer ganhar, ele quer estar bem, ele quer ter vida regalada, ele quer fazer as coisas dele. Então ele é capaz de qualquer coisa, matar. Chamado Judas Iscariote. Entrou Satanás em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e capitães sobre como eles entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhe entregar sem tumulto. Então você vê aqui que já imediato, por ele ter a ganância, a cobiça, por ele ter o desejo de querer prosperar de qualquer jeito, fazer a qualquer custo, então ele aceitou a primeira oportunidade, que foi aqui entregar ao Senhor Jesus Cristo. E que tarefa, hein? E que situação que é entregar ao Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia fala que entrou aqui Satanás. Agora vamos ver a situação de Pedro, a diferença de duas pessoas. Simão, Jesus disse para Simão, Lucas 22, 31, no mesmo capítulo. 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ele foi alertado, avisado, o outro lá aceitou, ele foi alertado. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, percorreu o Senhor, entrou pronto aí contigo. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto aí contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe respondeu, porque ele ainda estava no estado de fraqueza dele, em um estado de ele mesmo convencendo, ele mesmo não acordando, mas ele tinha um intuito de seguir Jesus, fazer a obra de Deus, defender Jesus, tinha isso, mas ele tinha suas falhas, tinha seus erros que ainda tinha que ser tirado. O outro não tinha, as falhas dele já estava completo, 100%. O desejo maligno da avareza, isso, ganância, dinheiro, e não servir a Jesus, e de rejeitar Jesus. Pedro não tinha no coração servir. Ele disse assim, para ele passar por essa fase, para ele se converter. Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces, antes que o galo cante. Então você vê que é a diferença entre o quê? Entre duas pessoas. Pessoa que decide pelo livre-arbítrio dela, pelas decisões dela, pela ganância dela, então ela deixa se levar. Não, eu tenho que esperar, pegar minha primeira oportunidade. Se eu tiver que mentir, eu vou mentir. Se eu tiver que enganar, eu vou enganar. Mas eu não posso ficar sem o quê? Se eu tenho que usar da minha sensualidade, se eu tenho que usar do corpo, se eu tenho que usar dessa estratégia, se eu tenho que fazer o que tiver que fazer, se eu tiver que matar, se eu tiver que envenenar, se eu tiver que destruir
É igual lá em Minas Gerais, soltar todos os minérios, aquela lama de minério, destruir cidade, matar pessoas para mim prosperar, e já estão em atividade de novo em todo lugar. Então eles vão fazer de tudo para estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar. A verdade, quem está estourando são eles. Eles sabem que aquilo lá não tem condição, sabem que vão destruir tudo que tiver pela frente, sabem que aquilo lá não vai resistir por muito tempo. Então eles vão ganhar dinheiro até onde que tem, acumular aqueles minérios lá, aquelas camada lá, e depois deixa estourar e começar tudo de novo, passar um tempo, né? E aí em vários outros lugares, países aí, ó, esse negócio de pandemia em todo mundo, quer dizer, tudo isso vem vem de pessoas, vem de decisões de pessoas, vem de opiniões de pessoas a querer colocar sobre as pessoas a doença, colocar ali tudo, porque o intuito o quê? No final dessa história, são vacinas e vacinas, pessoas ficando bilionárias com tudo, né? E aquela pessoa que tem o intuito de Deus, no final ela está pronta, ela decide, ela insiste, ela tem as suas falhas, tem seus erros, tem tudo ali, mas tem um propósito no coração de quê? De servir a Deus, tem um propósito de entender as coisas de Deus, entender o caminho de Deus. Então essa é a diferença entre duas pessoas, que ali onde Deus ele vai colocando a situação, vai fazendo entender com dificuldade, largando isso, largando aquilo, largando isso, vai convencendo ela, vai explicando, colocando pessoas no caminho, colocando palavras, colocando tudo que for, e ela uma vez ou outra, ela se entrega a Deus, e vive uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida que ela é guardada no coração para servir a Deus e morar eternamente. E existe o preço a ser pagado, como mostra aqueles que se precipitaram. Judas, após tudo isso daí, e a consequência dele aqui na terra foi se suicidar, né? Ainda foi rápido ainda o tormento, a perturbação dele, e para viver eternamente no inferno, sendo atormentado com aquilo que Jesus já avisou, que ele ouviu todo dia: ranger de dente, gemido, dor inexprimível, onde o fogo não apaga, onde o germe não é consumido, né? E aquele que vai servir a Deus viver para sempre, como Jesus também alertou aqueles lá, que a escolha, e é para agora essa escolha. E todos aqueles que vão viver na eternidade, onde o mal, a doença, a corrupção, a avareza, só vai haver a abundância da riqueza, e muito mais do que o paraíso, né? O paraíso, uma coisa especial, onde Jesus falou: eis que vou vos preparar a morada. E se não for, se eu não teria dito, se eu não fosse preparar, não teria dito. Então Jesus confirmou, falou: eu vim aqui. Então resistir ao mal, fugir do diabo, fugir das tentações, buscar a Deus, servir a Deus, abandonar as bebidas, os vícios, o homossexualismo, os maus pensamentos, o librianismo, toda a arte de malignidade, de avareza, de destruição, de maldade, de mágoa, de ódio, afastar de toda contenda, briga, dissensão, e Deus vai colocar você no paraíso, colocar você no jardim, colocar você lá no lugar onde não entra nada, nem o mal, nem aquilo, nem o corrupto, nem aquele que pode afligir a sua alma, nunca mais. Deus será o único, será seu brilho, será as suas estações, não haverá mais nada disso, só haverá um povo santo que serve a Deus para a eternidade toda. Eu vou fazer uma oração para você. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, olha para essa pessoa, meu Pai, que está aqui, ela viu a diferença. E se ela está de um lado, meu Pai, pendente para um lado mal, que tem ali, meu Pai, todo intuito, tanto que vem toda, ela sabe que ela está no caminho mal, tanto por causa de toda a perturbação na família, meu Pai, no casamento, perturbação, meu Senhor, na vida financeira, perturbação sozinha, essa pessoa não vive em paz, não tem paz, a sozinha vive atormentada, meu Senhor. Então manifesta o teu poder, seja destruído o mal, seja destruído na mente dela, porque ela toma a decisão de seguir ao Senhor, e ela dobra o joelho e se humilha e pede perdão de todos os pecados, e entrega a vida para o Senhor agora, meu Senhor. E quanto ela estiver aqui, meu Pai,
E se tiver que partir agora desse mundo, ela parta para morar no teu reino. Ela aproveitou a oportunidade, ela abraçou essa oportunidade, meu Pai. E tenho a certeza, meu Pai, que o Senhor preparou esse momento para ser salva. E ela seja abençoada entregando a vida, seja abençoada, meu Senhor. E eu aqui, meu Pai, pelejo pela vida dela, para que a dúvida não entre na vida dela, enquanto ela vai confessando o Senhor, e o Senhor entra dentro dela. Eu pelejo, meu Pai, o mal que esteja ao redor dela, o mal que esteja influenciando a cabeça dela, que não quer deixar ela entregar a vida para o Senhor, meu Deus, não deixa ela reconhecer. Então, meu Deus, para que haja mudança, ela verá uma mudança, um novo nascimento, o brilho vai entrar dentro dela, a alegria vai entrar, a paz vai entrar, meu Pai, o teu Espírito, a presença do Senhor, ela vai ter algo, meu Pai, que nunca ela viu, imaginou na vida, e esse é o começo do novo nascimento, está determinado, entra dentro dela agora, meu Pai, entra desfazendo todo pensamento, toda a malignidade, todo o pecado, toda a iniquidade, toda a fraqueza, todo o engano, todo o espírito de mentira, tudo que enganou ela, religião, isso, meu Deus, e ela tem um encontro aí nesse banheiro, nessa casa, nesse carro, nesse lugar deserto, nessa cama, né, sozinha, meu Senhor, nesses aparelhos, meu Pai. Ela entrega a vida e é resgatada pelo Senhor. Entra, meu Senhor, a limpeza, a paz, a purificação, que nela nasça agora, meu Pai, a transformação pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Eu determino assim.